Bom dia, irmão, irmã, paz. O pastor Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Eu venho gravar mais um podcast aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que... Esse assunto ele está sendo um pouco não, muito negligenciado hoje nas igrejas por parte da liderança, dos pastores, enfim, da igreja em geral. E Deus falou comigo muito essa madrugada a respeito disso. Então eu queria, antes te convidar aí a você abrir a tua Bíblia para a gente poder ler uma palavra acerca desse assunto, né? Para a gente ter a transparência da palavra de Deus antes da gente conversar, amém? Então, você vai abrir a tua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu já vou pedir desculpa para vocês porque hoje eu tô com uma rinite atacada, uma alergia, nariz coçando, e se eu espirrar, se eu tossir, vocês me perdoem, tá? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 13, tá bom? Diz assim aqui, eu tô lendo na versão NTLH, mas vocês podem ler aí na versão que tiver na Bíblia de vocês. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperanças. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Aleluia. Então nós lemos do 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o final do capítulo, que é o versículo 18, amém? Tá, então, por que eu trouxe essa palavra? Na verdade, o que foi que Deus falou comigo durante essa madrugada toda? O Senhor me falava que não há mais espaço hoje, irmãos, para uma outra mensagem que não seja atrelada a essa mensagem da segunda vinda dele, da segunda vinda de Jesus, certo? Então, a gente vê, né, a gente acompanha cultos e pregações de muitos pastores, de muitos líderes, de muitos influenciadores evangélicos, né, hoje no Brasil e no mundo, e poucos, infelizmente muito poucos, têm pregado acerca do tema da volta de Jesus, né? É um tema polêmico porque uma certa parte de cristãos, se é que assim podemos chamá-los, né? Porque se a gente crê na palavra de Deus, a palavra ela é bem clara. Por isso que eu fiz questão de ler essa palavra aqui para vocês, né? Esses versículos, para que a gente esteja embasado no que a gente está falando. A palavra ela é bem clara que assim como Jesus ele pisou nessa terra uma vez, né? E a segunda vinda ela está bem descrita aqui nessa carta aos Tessalonicenses, certo? Então é algo que a gente vê com detalhes a questão do arrebatamento da igreja e a questão de que nós, se estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com aqueles que ressuscitarem, aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus, para nos encontrarmos com o Senhor no ar.
certo? Isso é arrebatamento. Existem várias hipóteses, né? E existem várias teorias, teólogos de várias frentes, né? Alguns acreditam que o arrebatamento será antes da grande tribulação, outros acreditam, têm um discernimento, um entendimento de que será no meio, exatamente no meio, né? Porque a grande tribulação ela é um período de 7 anos, então alguns acreditam que será no meio, entre um período e outro, então depois de 3 anos e meio do início da grande tribulação que haverá o arrebatamento da igreja, e alguns outros ainda acreditam que o arrebatamento será depois da grande tribulação, tá? Agora eu vou falar o que eu creio, tá? A minha forma, o meu entendimento, através da palavra e do relacionamento que eu tenho com o Senhor, daquilo que Deus já falou comigo e que tem falado. Eu creio que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Eu tenho isso no meu coração, e através da leitura da palavra, dos meus estudos, das minhas conversas com o Senhor, eu creio que não há motivos para o Senhor fazer com que a igreja passe por isso, né? Porque, na verdade, irmãos, nós já estamos passando pelas as primeiras dores do parto, né? Que assim pode-se dizer. Então, se nós estamos nas primeiras dores, significa que o fim da história está próximo. Significa que a vinda do nosso Senhor ela está próxima. Os sinais eles estão todos aí, certo? E se nós formos nos dedicarmos e lermos, sei que é um livro muito complexo de se entender, o livro de Apocalipse, né? O livro da profecia, que cita principalmente e fala acerca das coisas do fim dos tempos. Mas se nós se dedicarmos a entender o básico, o mínimo, né, dessa profecia, nós entenderemos que está tudo muito próximo, está tudo muito perto. Então, por isso, a urgência do Senhor falar conosco e nos alertar a respeito disso, porque uma prioridade para Deus, se não a prioridade, se não a primeira de todas, é a nossa salvação. E muitas pessoas estão dormindo. Elas estão dormindo hoje, e dormindo espiritualmente. Não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. As pessoas elas estão bebendo, elas estão comendo, elas estão casando, né? Elas estão namorando, elas estão noivando, elas estão festejando, elas estão comemorando e vivendo uma vida como se a volta de Jesus ela nunca fosse acontecer. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Alguns por aí zombam, né? Zombam da palavra de Deus e dizem que aonde está o Senhor, que disse que voltaria, e já se passaram mais de 2000 anos e ele não voltou. Mas o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo, e ele não chega nunca atrasado e nem adiantado. E a palavra de Deus também ela é bem clara em dizer que nem o próprio Senhor Jesus sabe o dia da sua volta, que somente Deus Pai Todo-Poderoso é que tem o conhecimento, a sabedoria, o entendimento do tempo certo para isso acontecer. Mas nós, como estudantes e buscadores da palavra, conhecedores da palavra, estudiosos da palavra, a gente temos que se basear através dos sinais que foram colocados para que a gente entendesse qual é o tempo. Porque Jesus ele disse, né? Como vocês podem ser tão hipócritas se vocês olham para a nuvem e dizem, olha, acho que vai chover. Ou tem uma experiência de quando tem uma nuvem preta no leste ou no oeste, a chuva está próxima, né? Ou hoje vai ser um dia de sol, porque não há nuvens no céu e o vento sopra de tal lugar para tal lugar. Então a gente cria experiências a respeito da natureza, né? Por causa da nossa vida, né? O nosso estabelecimento numa localidade, enfim. E assim também é com a palavra de Deus, né?
Jesus, não só Jesus, mas os apóstolos, os profetas, muitos que falaram acerca da segunda vinda, da volta de Jesus, eles nos deixam sinais. Jesus falou muito sobre os sinais, certo? E nós estamos vendo muitos dos sinais acontecerem nos dias de hoje. Então, irmãos, toda a pregação, tudo aquilo que for falado hoje nas igrejas, né, e o evangelho pregado hoje em dia, ele não pode ficar sem falar da volta do Senhor. Ele não pode ficar só num evangelho vazio, no evangelho que busca somente a prosperidade, que busca somente a felicidade, Claro que Deus, ele quer tudo isso para nós, né? Porque Jesus, ele disse: tereis vida e vida com abundância. E a nossa vida com abundância, ela começa aqui na terra. Não é somente no céu quando a gente for viver eternamente com ele. A nossa morada eterna. Então quer dizer que essa vida tem que ser uma vida miserável, uma vida terrível, uma vida horrível, uma vida só de sofrimento, de dor. Não, porque não foi assim e não é assim com aqueles escolhidos por Deus, né? Deus, ele quer que a gente tenha uma vida abundante, que a gente tenha prosperidade, que a gente tenha saúde, que a gente seja feliz, que nada falte, que os nossos celeiros estejam cheios, que tudo isso, certo? Porém, não é sobre isso que nós estamos falando agora. Nós estamos falando sobre o que tem por vir. E é algo que é urgente, é uma mensagem que é emergencial. É uma mensagem que ela não pode deixar de ser pregada, ela não pode deixar de ser anunciada. Anunciar o evangelho de Jesus hoje é falar da segunda vinda do Senhor. Porque a primeira vinda nós já conhecemos. E se nós cremos na palavra de Deus, nós sabemos tudo aquilo que aconteceu. Claro que aconteceram muito mais coisas do que foram registradas. As coisas mais importantes e aquilo que nós precisávamos, foi registrado na palavra de Deus. A Bíblia, ela cita. Porém, eu creio que muitos outros milagres Jesus, ele fez quando estava aqui entre nós, né? Muitas outras coisas aconteceram, coisas que de repente elas não precisavam ser narradas, nas histórias que foram narradas pelos homens e pelas mulheres de Deus que passaram por ali, e que nós hoje temos o privilégio de continuar lendo, de continuar sendo alimentado com essa palavra, que é uma palavra viva, que é uma palavra que não morre, ela não fica velha, muito pelo contrário, ela é sempre atual para tratar de todos os temas, de todas as dificuldades, de todos os problemas que a gente passa. Ela é uma palavra que ela é capaz de responder tudo isso. E muito mais do que isso, né? Toda vez que nós buscamos o entendimento na palavra, o Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o consolador, aquele que foi enviado para ficar conosco depois da partida do nosso Senhor Jesus, porque ele está sentado à direita de Deus Pai, o Espírito Santo, ele caminha conosco e ele continua nos dando visão, nos dando revelação acerca daquilo, tudo que Deus quer nos mostrar e quer nos ensinar. Ele continua caminhando conosco, assim como Jesus caminhou com seus discípulos aqui, quando estava como homem em terra. O Espírito Santo continua caminhando conosco agora de igual forma. A gente não consegue ver, mas ele é real, a gente consegue sentir, a gente consegue ouvir a voz dele. É algo que a sua presença, não há nada mais precioso, não há nada mais importante do que a presença de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Então essa é a mensagem de hoje, irmãos, né? E a mensagem que Deus, ele quer colocar. Se você é um cristão, se você é um pregador, se você é um levita, seja qual for a sua função no corpo de Cristo, saiba que leve essa mensagem, porque as pessoas, elas precisam entender isso, as pessoas, elas precisam se relacionar com Deus e saber que Ele é um Deus vivo, não é um Deus morto, não é um Deus com a cabeça caída numa cruz morto.
e ali foi o fim. Não. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele continua atuando no nosso meio, fazendo coisas ainda maiores do que foram feitas enquanto ele esteve aqui entre nós. Porque assim ele disse na sua palavra: coisas maiores farão em meu nome, certo? Então a gente precisa ansiar por isso, a gente precisa esperar por isso, a gente precisa entender e viver os nossos dias como se fosse o último dia, como se fosse hoje a volta do Senhor. Não como se fosse daqui séculos, daqui milênios. Não. A volta do Senhor está próxima. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas o que a gente sabe é que nós temos que estar preparados. Independente de anticristo, independente de falso profeta, independente da besta, da marca da besta, independente do discernimento, do entendimento, da revelação, de todas essas coisas em que nós, muito justo, nós estamos preocupados e querendo saber quando, como, porquê, onde, quem. Nós precisamos nos preocupar em estarmos preparados todos os dias para esse dia. Certo? Que as nossas vasilhas elas estejam cheias de azeite, que a gente não sejamos encontrados como aquelas 5 virgens que não estavam preparadas, que as suas vasilhas elas estavam com pouco azeite, tão pouco azeite, insuficiente para manter a chama acesa. Então que a gente esteja quente, nem morno nem frio, mas quente na presença do Senhor, vivendo um relacionamento intenso com Ele todos os dias. Isso não significa que nós seremos perfeitos, não, muito pelo contrário. Nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos sendo falhos, porém, isso não significa viver uma vida de pecado, viver entregue ao pecado. Muito pelo contrário, significa que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos mostrar, para nós apontar os nossos erros, e para que a gente venha a melhorar todos os dias, a todos os dias sermos transformados em corpo, mente, alma e espírito, todos os dias melhorando, para que a gente venha cada dia mais agradar ao Senhor e fazer a sua vontade e servir ao seu propósito nessa terra. Amém? Que a minha oração hoje é para que eu e para que você, nós sejamos bênção, para levar o Evangelho do Senhor Jesus e para falar com uma alegria que o Senhor ele está prestes a voltar e que nós viveremos com Ele na sua morada eterna, que Ele já tem um lugar preparado para nós, assim como diz a sua palavra, e para que a gente possa abrir os olhos das pessoas que estão dormindo espiritualmente, daqueles que ainda não reconheceram o Senhor Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, e que a gente possa mostrar, apontar o caminho, porque Jesus é o caminho, é o único caminho, é a verdade e a vida. Então não há outro caminho além desse. E para que as pessoas elas não percam mais tempo, sabe? Buscando outros tipos de intercessores, buscando falsos deuses, sabe? Buscando adorar aquilo que não deve ser adorado, buscando perder o seu tempo, valorizar aquilo que não deve ser valorizado. Nós estamos no tempo de que valorizar cada dia mais a presença de Deus nas nossas vidas, cada dia mais o relacionamento dele conosco, cada dia mais o amor dele e aquilo que ele fez por nós, porque ele nos amou primeiro, né? Ele que tomou a atitude de se dar, de se sacrificar por nós, por causa dos nossos pecados, para que a gente viesse através da graça, né? E não do merecimento, mas da graça, que a gente pudesse ter direito à salvação. Amém? Então, quero orar por você que ficou até aqui me escutando mais esse podcast, né? Deus até abençoou, que eu não espirrei nenhuma vez, nem tossi, só o nariz que está um pouco coçando, mas amém, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela dádiva de escutar a Tua voz, Pai, e de saber, Senhor, qual é o Teu direcionamento, aquilo que o Senhor está querendo falar para nós, para o Teu povo, Paizinho. Tu és um bom pastor, Senhor, aquele que cuida das Tuas ovelhas de uma maneira tão maravilhosa, Pai.
A tua graça, Senhor, ela nos toca todos os dias, ela nos alcança todos os dias, Senhor. Porque a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é, Senhor, essa graça, Senhor, que nós te pedimos e nós recebemos no dia de hoje, Pai. Senhor, nos dá ousadia, nos dá coragem, Senhor, para anunciar a tua vinda. Mais uma vez a tua vinda, Pai. De maneira gloriosa, Senhor, que nós cremos, Pai. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que nós nos encontraremos contigo em breve, Senhor. Seja através da morte do nosso corpo físico ou através do arrebatamento da tua igreja, nós queremos participar desse momento, Senhor. Nós queremos estar neste momento, Senhor. Nós não queremos ter que passar pela grande tribulação, Senhor, e por todos esse sofrimento de que muitos passarão e terão que passar porque não creram no momento certo, não acreditaram, Pai. Permita, Senhor, que outras e muito mais pessoas, milhares, milhões, quem sabe bilhões de pessoas, Pai, creiam na Tua palavra e creiam nessa promessa, Senhor. Para que a gente possa, Senhor, ser um verdadeiro exército de pessoas no dia do arrebatamento, Deus. E que poucas pessoas, Senhor, muito poucas pessoas, elas venham a passar pela grande tribulação, porque nós sabemos que não serão todas as pessoas que serão arrebatadas. Isso é uma certeza de que não serão todas as pessoas. Mas nós cremos, Senhor, que nós te pedimos, Deus, dá oportunidade, Senhor, para o máximo de pessoas, Pai. Toca o coração dessas pessoas, em nome de Jesus. E usa essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela seja também um mensageiro da Tua palavra, um mensageiro da segunda vinda do Senhor, para que mais e mais irmãos e irmãs sejam tocadas pelo Teu Espírito, porque só o Teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, Paizinho, abençoa a casa, a família, o trabalho, os negócios, né? Enche, Senhor, os celeiros dessa pessoa, Senhor, que a despensa ela esteja cheia, Pai, que não falte alimento, que não falte medicamento, que não falte tratamento e que não falte principalmente a Tua presença na casa e na família e na vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Paizinho. Irmão, obrigado por ter ficado até aqui, por ter escutado mais esse podcast. Espero ter te abençoado com essa palavra e que você possa nos ajudar, independente de qual rede social você está escutando essa mensagem, que você possa curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento e entendimento da palavra do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe muito o seu dia, o resto do seu dia, a sua semana, em nome de Jesus. Graça e paz.